Olá, pessoal, como vocês estão? Mais uma vez, bem-vindos ao Legal Tech Check. Hoje a gente está com o nosso 10º episódio e para quem está chegando agora que não conhece o nosso podcast, a gente tem um espaço onde a gente fala tanto de inovação quanto também aqui no mercado jurídico e a gente traz convidados especiais aqui para a gente debater assuntos sobre tecnologia, inovação, entre outras frentes, tá? Então, eu tô aqui com a Ana, que é diretora comercial da Ativa. Ana, mais uma vez, parceira aqui da Datalawyer. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, muito bom ter você aqui. E a gente trouxe também um convidado super especial, a Marie, que é gestora do programa ATIS, que é frente ali de inovação da Matos Filho. Então ela vem aqui trazer um pouquinho das novidades, contar um pouquinho da carreira dela também. Então, pessoal, bem-vindo. Vou abrir aí para a Ana também se apresentar, dar boas-vindas aí pro pessoal. Obrigada, Hugo. Como sempre, um prazer estar aqui com a Marie aqui do meu lado. Vamos aprender muito hoje e verificar, conhecer, né, todas as oportunidades que a ATIS tem para o mercado jurídico hoje. Bom, eu sou a Ana Tejeda, né, diretora comercial da Ativa. Estou super feliz de estar aqui. Vocês já conhecem minha trajetória, né? Para quem acompanha, a minha formação é jurídica e eu estou diretora comercial da Ativa, mas estou super animada aqui para ver o que a Marie vai trazer para a gente. Então, vou passar aqui a palavra para que ela se apresente, né? Conte um pouquinho da sua trajetória, Marie, e aí a gente entra de fato aqui no que a gente veio conversar, que é o ATIS, tá bom? Obrigada pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou a Mariane, mais conhecida como Marie. Eu sou advogada de formação, atuei bastante tempo no mercado jurídico, mas o mundo da inovação sempre me chamou muito a atenção. E aí, depois de muita reflexão, falei, olha, acho que para os próximos anos eu quero realmente fazer uma transição de carreira e especificamente para a área de inovação. E aí, eu acabei indo trabalhar numa consultoria de inovação na Ace Cortex, onde eu conduzi diversos projetos relacionados, né, à inovação, então estruturação de produtos, programas de intraempreendedorismo. E após quase 4 anos lá na Ace, eu fui convidada, né, pela Alissa Walkman, que é a nossa sócia sponsor do ATIS, que é o programa de inovação aberta que a gente tem lá, para me juntar ao time do Matos Filho e lançar para o mercado o nosso programa e também ser responsável aí pela gestão do dia a dia, né? Então, o programa foi lançado em 2022 e hoje a gente vai poder conversar um pouco mais com vocês a respeito. Muito legal, acho que a gente vai ter bastante papo e até trazendo para você, parte do nosso público, além de gestores jurídicos que já estão consolidados no mercado, a gente tem muita gente que está começando no mercado e está querendo fazer essa transição para a área de inovação. Então a gente vai trazer algumas dúvidas aí para você, até para guiar um pouco de quem está buscando também fazer esse mesmo caminho. E até para entender um pouquinho, você mencionou ali que você passou primeiro pela Ace, isso? Uhum, Ace Cortex, certo? Isso. Você já atuava ali com projetos focados só em jurídico ou você já teve uma abertura de leque? Não, eu ampliei totalmente meu leque, né? Então, lá é que eu fui conhecer realmente como se estruturava um programa de inovação, o que era inovação, o que é inovar, né? Porque tem muitos mitos aí que precisam ser quebrados quando a gente fala de inovação, independentemente do setor. E lá a gente atendia setores diversos e, por coincidência ou não, acho que durante todo o tempo que eu tive lá, eu rodei um projeto específico para o jurídico, né? Então, por isso que quando eu retornei, né, num formato totalmente diferente para o mercado jurídico, eu falei, nossa, que legal, porque quando eu fui fazer essa transição, né, de carreira, eu jamais imaginei que eu poderia atuar no mercado jurídico com inovação, né? Porque a gente sabe que o setor jurídico foi um dos últimos a, de fato, olhar para a transformação digital e é por isso que hoje a gente tem tanta oportunidade dentro desse setor, né? Então, eu nunca tinha rodado eu rodei um projeto só específico para o jurídico. Nossa, bom, eu vou voltar nesse tema mais para frente, tá? Porque, de fato, esse é um tema que a gente sempre aborda aqui, essa questão do jurídico ter demorado um pouco para entrar nesse tema de inovação e crescer, né, junto com a inovação, porque é um crescimento, né, para todos que lidam com o jurídico nesse ponto. Mas eu queria primeiro que você explicasse, como você comentou, né, muitas vezes não sabem nem o que é inovar. Então, eu queria primeiro que você explicasse o que é, né, inovar, o que é inovação, e depois falasse especificamente do programa do ATIS. Claro. O que é o programa, para que as pessoas entendam e vejam até se podem se cadastrar ou participar do programa, como que funciona. Então, eu queria que você explicasse primeiro o que é inovar, né, o que você entende, né, por inovação, Sim.
E o que é o programa e como que faz para poder integrar o programa? Eu costumo dizer de uma forma leiga que inovar é você melhorar a vida das pessoas. Seja com um produto novo ou deixar o dia a dia dela mais fluido, né? Então, ou fazer de outra forma, exato, né? fazer de outra forma e deixar o dia a dia mais fluido, mais simples de se fazer as coisas, porque normalmente quando as pessoas pensam em inovar, elas já querem começar com um negócio super disruptivo e muitas vezes não precisa ser assim, né? Até porque quando a gente começa nesse processo de inovação, e eu falo a gente, qualquer empresa, não especificamente o setor jurídico, a gente tem uma jornada para aprender, né? Inovar é você experimentar o novo. E quando estamos fazendo algo pela primeira vez, a gente vai errar, né? Então, é o famoso erro com propósito. Então, é nessa linha que o Matos Filho, né? Depois, eu nem estava ainda no escritório, né? A Alissa, com um comitê de sócios, fizeram um benchmarking muito grande, né? Tanto lá fora quanto aqui dentro, mas a gente tem ali grandes inspirações de fora, para entender todo esse movimento da transformação digital que estava já acontecendo. E aí, o Matos Filho se fez o seguinte questionamento: poxa, vai acontecer essa transformação digital. Lá fora já está acontecendo de uma forma bem rápida. Nos mercados. Exato. Né? Então, poxa, ao invés da gente se fechar e falar, não, vamos esperar acontecer para aí a gente tomar algum tipo de ação, vamos nos antecipar. E é por isso que o Atix foi criado, né? A gente fez alguns testes antes do lançamento e a gente colocou no mercado mesmo em outubro de 2022, que a gente mostrou para o mercado o que era o Atix. E o que a gente se propõe através desse programa de inovação aberta? Primeiro, ele é um programa institucional. Tá? Então, todas as áreas do Matos Filho, sejam as nossas mais de 40 práticas, tanto quanto o nosso time de desenvolvimento humano, o pessoal de técnico, né, de UTI propriamente dito. Então, todo mundo participa desse programa e a gente se propõe a mapear soluções tecnológicas que tem no mercado para entender todo esse movimento, porque só você estando perto desses empreendedores é que é possível você, de fato, entender o que está acontecendo e o que tem de disponível, né? Para a gente olhar para dentro de casa, entender os nossos problemas e fazer esse match, né? Então, a gente, hoje, por exemplo, a gente já tem mais de 370 soluções mapeadas, e isso nos ajuda muito porque quando eu tenho um time que procura nós do Atix com um problema que eles precisam resolver, eu já tenho um entendimento muito interessante do setor jurídico para falar, poxa, olha, essa e essa solução podem te ajudar. Então, eu costumo dizer que eu sou uma grande facilitadora da inovação lá dentro do Matos Filho. Eu não faço nada sozinho. Então, a partir do momento que uma prática chega para mim, então um time de advogados, eu tenho esse problema, vou lá, olho no meu mapeamento, muitas vezes eu vou procurar novas soluções, né? Eu e a Isabelle, que somos 100% dedicadas ao programa, a gente olha quais são as melhores soluções, apresenta para o time e a gente faz como se fosse esse meio de campo, porque como eu e a Isabelle somos ex-advogadas, a gente entende como que um advogado pensa e como que é o dia a dia de um advogado. Só que, por outro lado, nós também temos uma experiência com startups, com o mundo da inovação. A gente sabe como fazer a gestão de um projeto, como que uma startup funciona, como rodar um piloto. Então, a gente faz esse match para que o time se empodere desse projeto que eles querem desenvolver, eles escolham, eles testem a ferramenta para falar, poxa, essa ferramenta é muito interessante. E aí eles conseguem rodar esse projeto. E aí o que acontece? Acho que é importante dizer isso dentro do Atix. Hoje a gente tem 26 startups no nosso portfólio, a Data Lawyer, inclusive, é uma delas, né? E o que a gente se propõe a fazer com essas startups que estão ali dentro do nosso portfólio, né? Algumas não são contratadas, outras são, né? A gente dá mentorias de produto, a gente faz eventos em conjunto e publicações de conteúdos diversos, exatamente porque a gente quer estar perto desses empreendedores. Então, hoje, por exemplo, essa iniciativa, poxa, é muito por conta do Atix também, entendeu? A gente quer estar perto de vocês, a gente, por exemplo, tem o produto de vocês, poxa, vocês vão lançar um produto novo, a gente quer testar, a gente quer dar mentoria, então acaba sendo realmente um programa 100% gratuito e que a gente consegue
dar para essas startups, né, um pouco do nosso conhecimento, do nosso know-how de mercado, e as startups também de antemão acabam nos procurando, fazendo a gente participar de testes, e com isso a gente move o ponteiro da inovação dentro do Matos Filho. Nossa, muito legal, porque é uma troca, na verdade, Sim, né? é uma troca. Então, funciona só para startup ou não? Sim, Tá. são para Então, soluções tecnológicas. A gente pensando em startup, né? Tá pensando na Ativa também, né, Ana? Como a Criativa Não, consegue se encaixar. nem estava pensando nisso. Eu estava pensando mais no sentido de toda startup, ela precisa de uma mentoria ou precisa de uma análise externa, né? A gente se dedica muito, né, dentro de uma startup para desenvolver e criar um bom produto. Mas, assim, por mais que a gente pense internamente, a gente tem o desafio de atender o mercado, né? Existe esse desafio de como que eu vou atender o mercado. Eu criei um produto aqui maravilhoso, na minha concepção, né? Criei um produto maravilhoso, esse produto vai arrasar, porque ele vai atender a necessidade X de determinado setor, né? No caso, um escritório de advocacia ou uma empresa, né, da área jurídica, assim, que tenha um departamento jurídico que seja necessário. Mas, imagina você ter isso internamente e você ter uma validação externa com uma pessoa que te ajuda não a desenvolver, às vezes até desenvolver, mas assim, a melhorar o seu produto, entende? Com o olhar do consumidor. Exato. Entende? Então, assim, consolida o seu produto, sabe? Você joga para o mercado um produto muito mais pronto, né? Vamos dizer assim. É o que a gente vem fazendo, essa parceria é muito importante, né, para a Data Lawyer como um todo, né? O nosso produto, a gente não desenvolve um produto e vai tentar vender no mercado. Os produtos, a gente faz um caminho totalmente ao contrário, pensando em inovação mesmo. A gente entende o que o mercado está necessitando, o que o nosso cliente está falando, e a partir disso a gente modela alguma solução baseada em dados, obviamente, que é o nosso core, para a gente conseguir fazer isso, melhorar a vida ali, seja do escritório, ou seja do departamento jurídico, né? Então, isso é bem legal e essa parceria é bem importante para a gente, né? A gente consegue ouvir o nosso cliente e a gente consegue modularizar ali da melhor maneira que se encaixa ali no mercado. E aí, eu tenho uma dúvida. Eu também passei ali por um momento de área de inovação, no momento que eu também fiz uma mudança de carreira e eu atuei, foi quando teve o boom da inovação, né? Aqueles aquários e tudo mais. E eu lembro que inovar, né, por mais que a gente estivesse ali naquele bloco, né, de inovação com algumas cabeças ali pensantes, inovar para uma empresa muito grande, a gente sabe o quanto que é difícil, né, porque a gente tem ali alguns silos a serem quebrados. E eu enfrentei muito isso dentro da área da saúde, né, eu trabalhei na área de inovação da United Health Group, então a gente tinha muitos silos a serem quebrados, mas quando a gente fala de medicina, que a gente está falando com a saúde humana, né, então não é tão fácil a gente conseguir ali inovar. Mas aí o mercado acabou mudando, né? E como é que você vê, né? É onde vem a minha pergunta. Como é que essa mudança de inovar dentro da ACE, onde você tinha um portfólio aberto de empresas que estavam um pouco mais à frente na inovação, quando você migrou realmente para o mercado jurídico, um mercado que estava começando a pensar em inovação, que ainda existe muitos silos a serem quebrados. Como foi essa sua experiência? Como foi essa chegada? Olha, eu diria que quando a gente fala do setor jurídico, realmente é um setor que está tentando avançar várias casas, mas ainda está um pouco atrasado, né, nessa parte de você ter a cultura de inovação, você de fato ter a alta diretoria, né, os sócios ali bancando, poxa, a gente quer fazer inovação, a gente quer fazer diferente, mas assim, mesmo quando eu estava na ACE, a gente via outros mercados, por mais que muitas vezes fôssemos contratados, né, para inovar, a resistência sempre vai ter. A gente sempre brinca, né, que os empreendedores, eles sempre passam pelo Vale da Depressão, né, que eles vão lá empreender, de repente tem o Vale da Depressão parte, e depois você volta. E você estando dentro de uma empresa também, hoje, né, hoje eu intraempreendo dentro do Matos Filho, é o que eu faço, né. É lógico que vão ter momentos que você fala, puxa, tem uma resistência, aqui tá um pouco mais complexo, ou às vezes eu mesma, né, junto com o time, a gente não consegue entender qual que é aquela melhor solução e etc, mas assim, faz parte do processo, né? Então, para inovar, eu acho que o que é mais relevante é a persistência e a resiliência e saber que é um trabalho de formiguinha, porque no final a gente costuma ver só os cases de sucesso, só que ninguém conta no case de sucesso os perrengues que passou, né? A gente só pra conta chegar na parte Exato, boa. A gente só conta a parte bonita, né? E então, eu acho que no final, assim, a inovação, ela tem alguns princípios, ela sempre vai ter alguns desafios que são comuns a todos os setores e o jurídico vai ter que passar por isso e tá aprendendo. Eu já vejo assim, poxa, a própria B2L, né? A B2L, quando foi lançada, tinha ali meia dúzia de
de Legal Techs, né? Legal e Law Techs, que eles fazem essa divisão. Agora você vai ver o radar da B2L, ou você vai mesmo, né, no evento anual que eles promovem, eles têm lá a certificação, né? Lançaram a certificação 4.0 para os escritórios, você vê cada ano mais aquela sala de premiação ficando super apertada, porque os escritórios querem participar. Então, assim, é um movimento muito interessante que acho que agora só tem a crescer. Falando agora sobre premiação, eu sei que a Actis ganhou diversas premiações. Queria que você contasse um pouquinho de quais foram as premiações, né? E como foi ganhar essas premiações. Eu sempre costumo dizer, né? O Atix é o programa institucional do Matos Filho, né? Então, a gente apoia o Matos Filho como escritório para que a gente ganhe esses prêmios, né? Então, é lógico que o Atix, ele é um impulsionador por a gente ter, né, ganhado esses prêmios. Então, recentemente, o mais interessante, né, que eu posso mencionar, a gente ganhou o Innovative Law Firm of the Year, né, do Legal 500, que foi uma premiação bem interessante para a gente. E, obviamente, que esse prêmio que a gente ganhou traduz todo o trabalho que o Atix vem fazendo junto com todas as práticas do escritório, porque se nenhuma prática comprar, né, o Atix, ele não é nada, né, é um trabalho em grupo. A gente também, já por 2 anos, estamos muito bem ranqueados no 100 Open Startups. Então, obviamente, querendo ou não, é um trabalho ali do Atix de falar, gente, vamos para esse ranking, vamos se aproximar, né, dessa organização. E a própria a certificação, né, 4.0 da B2L, que a gente está desde o início. E também a gente esteve presente aí na premiação da promovida pela Fenaló e pela Análise, né? Então, são as premiações que a gente vem aí conquistando. Que legal. Você falou ali de case de sucesso, eu acho que é bem legal isso que você trouxe, né? O case de sucesso, ele acaba sendo só o pacote final de toda a solução que foi testada, validada, teve ali os percalços pra gente aprender nesse meio do caminho, e aí a gente no final de conseguir entregar um case de sucesso, que foi o que trouxe aí esses prêmios aí pra vocês, né? Sim, com certeza. E uma dúvida, Marie, a Actis, ela atende os clientes da Matos Filho, ou ela atende só o Matos Filho mesmo? Na verdade, o nosso grande objetivo é melhorar a eficiência e a excelência dos nossos serviços jurídicos, né, para o nosso cliente final. Mas a gente tem uma porta extremamente aberta com os nossos clientes, que muitas vezes vêm compartilhar com a gente as dores que eles têm. E como a gente tem um mapeamento muito robusto do mercado, a gente entende essas dores dos nossos clientes, né? E aí a gente acaba passando, né, para eles a nossa percepção com relação às dores que eles têm e também as ferramentas, as soluções que a gente tem visto e que podem vir ajudar o cliente. Então, eu costumo dizer que eu encurto o caminho do cliente nessa busca. Obviamente, se depois o projeto vai dar certo, etc., aí é outra história, né? Mas a gente sabe que o mercado ele se movimenta muito rápido, muitas vezes o cliente não tem uma pessoa 100% ali dedicada para ver esse tipo de solução, para implementar no jurídico, então ele acaba nos procurando e para a gente é super legal ter essas trocas, até porque com essas trocas que a gente tem com os clientes, de novo, né, a gente ajuda o cliente, mas o cliente nos ajuda também a entender o que eles estão querendo, né? Exato. E nos traz ideias para falar, poxa, olha, o cliente está querendo isso, será que a gente não tem que mudar a forma de algum serviço ou procurar algo, né, nesse sentido? Então um ciclo, né? Sim, é cíclico e eu acho que é muito essa ideia que a gente tem de inovação, né? Hoje você dá, amanhã você recebe, cada um vai, e aí o negócio vai girando de uma forma muito fluida. Nossa, é muito legal. Eu imagino agora que todo mundo aqui que está em startup deve estar super curioso para fazer como que faz parte. Eu sou startup. Como que eu faço para chegar no Atix? Eles podem procurar ou vocês que buscam no mercado? Como que é essa relação de vocês, assim? Legal. A gente tem os 2 caminhos, né? Tanto a gente busca quando a gente precisa de soluções e tem uma demanda interna e vai atrás, como também a gente recebe, tem o nosso site, que é só entrar lá e escrever pra gente, né? Que aí a gente conversa com todo mundo, porque, de novo, hoje a solução pode não estar tão interessante, mas dali a 2 meses está, como já aconteceu. Mas, basicamente, como que a gente faz a nossa seleção, tá? Via de regra, precisa estar em fase de tração e escala,
tá? E a gente precisa entender que tem ali um grau de inovação interessante para o escritório, tá? E por que essa parte de tração em escala? Porque um dos pontos cruciais do Atix é a gente dar as mentorias de produto, que são dadas pelo nosso time técnico, pelos advogados, se for, por exemplo, a gente tem uma EdTech no nosso portfólio. Aí, poxa, a EdTech é o DH, que dá a mentoria, né? Então, se o produto não está em fase de, pelo menos de tração, eu não consigo testar. E aí eu não consigo dar uma mentoria de produto, por exemplo. Aí então, perde esse braço da mentoria, né? Para quem tem dúvida do que é tração, pessoal, tem um produto validado e já tem cliente, já está começando a vender e precisa de uma melhoria ali contínua. Até a gente recebe sempre essa dúvida. A gente dá mentoria de produto. Então, assim, obviamente, se quiserem se tornar clientes do Matos Filho, um prazer, Claro. né? Mas eu não vou dar uma mentoria, por exemplo, nossa, o meu cap table tá mal estruturado, ou você precisa olhar aqui uma legislação, não é isso, né? Mentoria de fato, eu rodar o produto e falar, isso aqui tá bom, isso não tá faltando algum tipo de base. Você não vai dar consultoria jurídica, Exato. gente. A mentoria não é consultoria jurídica, Exato. A mentoria é do produto. Esse produto tá pronto, você pode melhorar isso aqui para atingir esse outro mercado, ou qualquer coisa desse nível. Legal super entendido. Legal também essas trocas que vocês fazem, né? Fala um pouquinho mais dos benefícios pra gente, Marie. Você mencionou ali no comecinho, mas queria entender um pouquinho mais. Hoje a startup precisa pagar alguma... Eu já sei, mas vou trazer aqui para você responder. Para deixar claro. Precisa pagar alguma coisa? Como que funciona? Bom, o Atix é 100% gratuito, porque a gente... Primeiro que por uma questão regulatória, a gente não poderia cobrar, né, por participar do programa. Segundo, porque a gente entende que se eventualmente, né, tivesse algum tipo de cobrança, a gente possivelmente não estaria próximo dos melhores empreendedores. Porque o empreendedor vai falar, putz, eu não quero você aqui, entendeu? Tipo, não é interessante para mim. Eu não preciso pagar para você me avaliar exatamente, e me ajudar. Exatamente. Então, é 100% gratuito. E aí, quais são os grandes benefícios para as startups? Acho que o primeiro de todos, obviamente, é a mentoria de produto. Porque, de novo, ele vai ter o olhar de um cliente altamente especializado, que é o time do Matos Filho, né? A gente tem mais de 40 práticas. Então, poxa, é muito interessante. A gente sabe que o nível de exigência do nosso time é altíssimo, né? Tanto que eles adoram falar, a gente presta para o Matos Filho. Fala, opa, então parece ser interessante. É uma validação, né? Para a startup é uma validação, né? Eu estou lá dentro do Atix, né? Junto ao Matos Filho e presto, porque não basta estar no Atix. Precisa prestar, né? Precisa não, você pode estar, mas se você está e presta o serviço para o Matos Filho, é uma validação. Ou entende? mesmo você assim, a gente, eventualmente, por exemplo, vamos supor, tá dentro do Atix, a solução não é contratada, mas a startup tá lá, recebendo mentoria de produto, poxa, é uma chancela, né? Falar, olha, eu estou sendo, por exemplo, ainda não consigo atender escritórios do porte do Matos Filho, mas ele já conseguiria, por exemplo, atender escritórios de outro porte, entendeu? Sim, ou de repente a solução não atende ao que o Matos Filho precisa nesse momento. Exato. Mas eu tô lá no programa, fui validado no programa e estou sendo desenvolvido em parte por eles, correto, né? De certa forma. Então, tem essa questão das mentorias de produto. A gente é totalmente transparente com relação às startups participantes. Então, todo mundo está ali no nosso site. Então, qualquer pessoa que entrar no site, clicar no logo, vai saber o que é aquela solução. Vou pedir aqui para o pessoal da produção colocar aqui o site. Tem a parte de eventos em conjunto, né? Esse aqui, por exemplo, é um exemplo que é super legal, e assim, a gente não tem só, por exemplo, eventos que participamos para falar exclusivamente de inovação do Atix. Então, tem, por exemplo, startups do portfólio que chamam, eu quero fazer um evento voltado, sei lá, para compliance, tem alguém que possa participar, a gente entende quais são, né, as melhores pessoas, então é muito legal, porque a startup, querendo ou não, tem um caminho facilitado, né, para conseguir com que a gente participe desse tipo de evento. E tem a parte de publicações, né? Poxa, eu quero escrever um conteúdo, então isso é muito legal, porque dá uma visibilidade muito grande, né? Vocês imaginam que bastante gente visita o nosso site, né? Então, ter o logo de vocês dentro dos brands da marca é sensacional. E aí a gente permite também que a startup parceira, a gente tem os logos específicos, né? Que é startup parceira Atix, né? Que aí pode usar nos materiais promocionais, em eventos, por aí vai. Nossa, que legal.
senhora validação, né? Senhora validação. E aí, falando um pouquinho sobre inovação, sobre o que você tem visto no mercado, né? Você falou que tem mais de 300 startups. A gente está com 380 soluções mapeadas. É bastante solução, hein? Tem muita coisa. Não, e 380 soluções mapeadas para o jurídico, né? Não, a gente tem, eu diria que assim, 80% é exclusivo para jurídico, Gente, isso tá? é sensacional. Mas a gente, aí os outros 20, a gente tem ali startups de outras vertentes, né? Mas que, de alguma forma, tangenciam os trabalhos jurídicos. Sim. Tá? E vocês fazem investimento nas Não. startups? Não Não. importa qual seja a solução, se tiver, não fazem. Até por uma questão regulatória, a gente também não pode investir. Legal. Então, é muito mais o que a gente faz é contratar a solução ou tá próximo para um dia vir a o investimento não é financeiro, mas é intelectual. Porque a gente sempre bateu muito na tecla, até quando o Atix foi desenhado, que o que a gente faz de melhor é prestação de serviços jurídicos, né? Então, quando você fala, poxa, eu vou desenvolver uma solução aqui dentro, vou primeiro investir não posso de novo, né, por uma questão regulatória, não é o que a gente sabe fazer, né? Então, acho que, e aí tem também, né, um dos princípios, né, da inovação é trabalhe com parceiros. Para que eu vou começar a desenvolver algo, né, que já tem no mercado, de uma empresa que... Né? Exato, não faz muito sentido. Talvez seja melhor, pega a solução que tem no mercado, adapta para o que eu preciso e rodo. Se for necessário, exatamente, né? Se for necessário ainda a adaptação. Vocês têm time de desenvolvimento ou Temos, a gente tem um time grande, né, ali da área de tecnologia, né? Existem algumas pessoas de desenvolvimento, tá? A gente desenvolve algumas coisas internas, tá? Aquelas que são altamente específicas, mas o Atix vem para a gente... também atuar cada vez mais em conjunto com esse time para falar, poxa, faz sentido a gente absorver isso ou é melhor a gente contratar um parceiro e vocês trabalham em conjunto? Sim. Tá? E hoje esse time desse programa, né, esses agentes de inovação, são quantas pessoas vocês têm? Puxa, eu não vou ter um número agora para você. Mas é muita gente. 300 soluções deve ser gente, hein, Ana? Caramba, é muito, muito. A gente sempre, o Matos Filho sempre foi reconhecido, né, por ter um time robusto de tecnologia, até porque a gente se preocupa muito com a confidencialidade das informações, os grandes escritórios, né, no geral, precisa ter as certificações em dia e etc, para conseguir manter tudo rodando, é importante ter esse time robusto, né. Marie, aí o Matos Filho é um excelente escritório, um escritório gigante, né, eu vou chamar assim, é um escritório muito grande, atende no Brasil inteiro, atende fora do Brasil, né? Na verdade, a gente tem parceria, não é? Isso, porque a gente não pode atuar lá fora. Sim, mas atende com parceria, né? Em questões fora do território nacional. A gente fala aqui para pequenos, médios e grandes escritórios e grandes empresas e startups, né? E departamento jurídico. Aí eu vou voltar no ponto, né? Que o jurídico meio que chegou atrasado na questão da inovação. Eu não sei se é atrasado, se no momento certo, eu estou falando atrasado aqui, mas às vezes nem né? Às vezes o jurídico deixou todo mundo aí começar para chegar já no nível mais avançado da inovação, vamos chamar assim, né? E de repente a gente identificou, né, de uns anos para cá, um boom de inovações para a área jurídica, né? Antes era muito remoto, assim, você achava uma aqui, uma lá, mas assim, eram muito específicas, né, muito direcionadas, e de repente, assim, de uns 7 anos, 10 anos para cá, veio assim, enlouquecedoramente, uma onda de inovações para a área jurídica. E aí, eu queria que você falasse, assim, para a gente, mais ou menos, o que você vê de tendência, sabe, pro jurídico, porque já tem tanta coisa, né? A gente até brincou, né, na Fenaló do ano passado, o Fenaló já vai vir de novo aí, já tá chegando de novo. O time de marketing tá na correria. Mas, assim, do ano passado, do ano retrasado, era, assim, ela cresceu muito, muito, muito. Eu acompanho a Fenaló há mais de 15 anos, e, assim, de poucos anos para cá, ela deu um boom, assim, muito nesse sentido de inovação. E trazendo, de fato, muitas ferramentas. E aí eu queria que você
assim, trouxesse aqui para a gente a questão da tendência mesmo. Uhum. O que você acha que é tendência, né, de inovação para o jurídico para os próximos Legal. anos? Bom, eu acho que de fato a IA generativa, né? Todo mundo já percebeu que ela veio para ficar, Sim. porque ajuda demais, né? A você. Sendo bem usada. Obviamente, né? Sendo bem isso usada. é um ponto super relevante, né? Primeiro, nenhuma solução tecnológica tem 100% de acuracidade. Né? Importante. E você sempre precisa revisar aquele resultado que a ferramenta te dá, né? Mas sem dúvida alguma, a IA generativa, ela veio para ficar. Então, acho que tem muitas possibilidades a depender da dor ali do escritório ou né, da área jurídica ali das grandes empresas. E uma outra coisa que eu vejo que melhorou bastante, mas precisa ainda melhorar e acho que é uma tendência. Às vezes a gente vê soluções muito interessantes, né? Só que os empreendedores eles não desenvolvem as integrações com outros sistemas sim. ou outras soluções. E aí isso acaba travando, porque beleza, eu tenho um problema, né, para resolver, já é um processo. Eu consigo te atender, eu consigo te atender nessa ponta, tá bom, entendi que você não vai desenvolver o restante, mas eu consigo integrar a sua solução com uma outra que eu vou encontrar? Não consigo. Então, a gente vê que isso é um entrave muito grande, né? Então, assim, a gente vê o amadurecimento do mercado em várias vertentes, tá? Mas eu vejo que muitos empreendedores não investem nessa parte de integrações, tá? Dizem que fazem, quando vão fazer, se percebe que o negócio não gira, não tá? faz. O que é muito relevante, tá? Para os escritórios, então você ter essas integrações. E acho que mais do que falar de tendência, porque problema no jurídico tem muito, tá? Muito. Eu acho que é a questão da segurança, tá? Sim. Eu vejo também muito empreendedor com umas soluções que são bem interessantes, mas que quando você vai ver a parte da segurança, ela é ruim. E eu sei que para quem está começando, etc., é um investimento muito alto, mas assim, área jurídica, a gente trabalha com dados muito sigilosos, muito confidenciais, então assim, não tem como. Às vezes a gente vê umas soluções que são muito legais, eu falo, cara, não dá, entendeu? Não tem como. É caro, eu falei, eu sei que é caro, mas eu também não posso te contratar, né, deixando de lado a segurança do meu cliente. E me comprometer, né? Exato. Te contrato e me comprometo com relação à segurança. Mas assim, a gente vê, tem muita coisa legal no mercado, né? Por exemplo, enfim, tem toda a parte de você fazer acompanhamentos automatizados, que a própria Data Lawyer faz, né? De você ter toda a parte de jurimetria. Poxa, isso é muito fantástico, né? Sim. Você ter um cliente ali na sua base, a gente entra na plataforma de vocês, eu consigo ver, tipo, o Brasil inteiro, como é que estão as ações daquele cliente, quem são os juízes, porque isso, mais do que você ter né, você conseguir quantificar o número de ações, tem a parte estratégica. Que eu acho que é isso que as pessoas às vezes falam assim, eu vou automatizar, tá bom, você automatizou, mas o que você vai fazer com esse monte de informação, entendeu? Exato, Não é simplesmente você colocar no relatório, você tem não sei quantas ações, 50 em São Paulo, 30 no Rio, não. O que você vai fazer com isso, né? Então, eu acho muito legal eu acho que essa evolução do mercado. Essa ponta do Data Lawyer especificamente, de você acompanhar e você ter acesso às decisões até, né? Para que você, de fato, ou permaneça na sua estratégia ou mude, né? Sim. Você pivota a sua estratégia para atender a tendência das decisões do judiciário. Isso é sensacional, de fato, isso é bem interessante para os escritórios. Eu vejo até que é um movimento que o mercado está fazendo como um todo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, o Caio, nosso CEO, ele está lá num evento em São Francisco, ele está trazendo umas novidades, ele manda áudio sempre aqui no WhatsApp. Mas realmente a importância do banco de dados, né, das informações onde a IA ela vai trabalhar. Então a gente vê o boom de inteligência artificial, tá todo mundo falando de inteligência artificial, grandes e pequenos fazendo seus modelos de inteligência artificial, mas a importância de ter um banco de dados, né, estruturado e fidedigno realmente com a realidade é o que vai trazer a assertividade e a curiosidade da IA. A gente lançou, né, a nossa IA generativa, que ela é construída utilizando os dados da Data Lawyer, tanto os dados que a gente faz a captura,
ali dos dados de capa do processo dos tribunais, mas também utilizando os dados que a gente estrutura via leitura de inteligência artificial. Então a gente estrutura todo esse banco de dados e aí a gente coloca os nossos modelos para trabalhar nesse banco, né? Então a gente tem feito isso, né? E a gente vem treinando esses modelos e a gente está tendo uma curiosidade cada vez maior. E aí até o que você trouxe, né? A importância da segurança dos dados e a importância dos dados também. Sim. Né? E a acuracidade, né, dos dados, né? Exatamente. Não adianta. O que você quer fazer? Eu quero colocar IA. Mas por que você quer colocar IA? Para ler todos os meus documentos. Mas está organizado? Não, então não adianta. Marie, também falando um pouquinho sobre agentes de inteligência artificial, né? A gente sabe que tem aí cases de sucesso e cases também de não sucesso, ainda mais agora nesse boom da inteligência artificial. Qual que é a sua opinião, né? Como é que você vê a inteligência artificial no dia a dia hoje, tanto do escritório, do departamento jurídico? O que você tem visto no mercado quando a gente fala aí de IA generativa? Olha, a gente, de fato, a IA generativa, ela veio para transformar muitas das atividades, principalmente aquelas mais recorrentes, né, do dia a dia do advogado. Elas, sem dúvida alguma, auxiliam na eficiência, em você aumentar a acurácia daquele trabalho que você está fazendo, ou pelo menos minimamente aquela primeira etapa, né, do trabalho, de você ter um grande volume de documentos para serem analisados. Então, de fato, né? uma triagem inicial, ou, por exemplo, uma elaboração de isso, obviamente, não para o nosso perfil de escritório, mas assim, poxa, se você tem ações de massa, né, um contencioso de massa, você tem a elaboração inicial de peças, né, processuais, ou a própria IA aplicada à parte de processos, né, que eu sei que a Data Lawyer faz. Então, eu vejo com muito bons olhos, né, essa tecnologia sendo aplicada no dia a dia dos escritórios, dos departamentos jurídicos. Mas, de novo, a gente, como toda tecnologia, a gente primeiro precisa entender qual que é o problema que a gente quer resolver e, a partir do momento que a gente aplica essa tecnologia, lembrar que nenhuma solução tecnológica tem 100% de acurácia, né? Ou seja, o trabalho do advogado permanece sendo essencial. Então, toda a parte de você revisar aquela informação, colocar ali toda sua bagagem, né, profissional, a estratégia do caso, continua sendo muito necessária. Então, eu vejo a IA como um grande aliado, né, de tirar aquele trabalho maçante, etc., dos advogados, para que, de fato, você devolva tempo para o advogado olhar para as questões mais estratégicas do dia a dia dele. É legal você trazer esse ponto. Acho que teve alguns movimentos aí no exterior onde utilizaram IA, acho que para fazer uma contestação da petição inicial, acho que foi em Portugal, que teve um baita problema lá, que foi identificado, o advogado não fez a conferência do documento, acabou chegando no juiz. A gente tem vários casos desses, né? É super perigoso, né? Por isso que a gente também precisa sempre pensar, a gente toma um cuidado muito grande, imagino que todos os players do mercado que utilizam a IA de uma forma cuidadosa e inteligente, você precisa treinar muito bem quem vai utilizar aquela IA. Porque muitas vezes a pessoa não sabe ao certo, ela não tem uma bagagem suficiente para depois poder revisar o resultado do que a IA traz, né? Então, por isso que, poxa, às vezes você colocar numa mão de uma pessoa muito júnior, será que faz sentido? Será que essa pessoa vai ter, né, a maturidade para revisar aquilo que foi trazido pela IA? Ou você vai passar para um advogado mais sênior? Então, essa parte também do treinamento das pessoas é muito relevante. Eu acho que para você entender até como perguntar, né? Não, total. Então, assim, fazer começa por aí. Uma expertise que todo mundo precisa saber. Sim. Exato. Então, assim, começa por aí, né? O que perguntar? Qual o resultado que você quer ter e o como perguntar e o que perguntar? Já começa por aí. Depois, o que você vai receber, como que você vai, o que você vai fazer com aquela resposta que você recebeu, né? E se de fato faz sentido, se não faz sentido, se tem alguma pegadinha, porque a gente sabe que quando ela não está bem treinada e não sabe aquela informação, ela joga ali umas coisas que comprometem, né? Então,
é super importante essa colocação da Maria aí. Eu acho que você trouxe um ponto também importante, mas não só relacionado a IA, mas acho que para toda solução, plataforma, inovação, que é realmente capacitar o time para conseguir usar, né? Não é só jogar uma ferramenta lá e falar, usa aí, eu capacito meu time para ele que eu conseguir. Esse é um dos grandes diferenciais lá do trabalho que a gente desenvolve dentro do Atix, porque toda solução que a gente coloca dentro, a gente acompanha os times. Então, a gente tem métricas muito claras, eu tenho lá os meus BIs que eu fico olhando, né? Que eles vão me dizendo, tá usando, não tá? Poxa, eu sempre olho, essa pessoa, por que essa pessoa tá usando tanto? O que ela tá fazendo? Pô, eu tenho curiosidade, quero saber, quero aprender, não está ou usando. quero chamar essa pessoa para compartilhar o conhecimento com outras do time que não estão utilizando tanto. Ou eu pego uma pessoa que não está usando, poxa, mas essa ferramenta é boa, por que você não está usando? E às vezes você percebe, a pessoa não está conseguindo fazer o prompt correto, ou, por exemplo, você tem, em muitas ferramentas, você tem os chamados workflows. Então, você já tem como se fossem caixas, né, específicas, esse workflow você vai usar para traduzir, esse é para transcrição. Esse é, por exemplo, para você resumir, esse para você elaborar. E aí você percebe, às vezes, que a pessoa não está usando o workflow correto, né? Então, por isso que é muito importante a parte, primeiro, você entender o seu problema, você avaliar muito bem a solução que você vai contratar, você treinar as pessoas, você também selecionar as pessoas corretas, porque, de novo, não é para todo mundo e tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, eu acho que, assim, eu vejo esses agentes de IA com muito bons olhos, etc., mas precisa tomar um cuidado, né? A gente teve lá um boom que todo mundo queria IA, e a gente percebe que tinha também muita coisa não tão boa no mercado, né? Porque não falou assim, eu vou desenvolver uma IA, que aí a hora que ia desenvolver, o negócio não funcionava direito, não tinha, de repente, uma integração que o cliente queria, não tinha toda a parte de segurança que a gente comentou. Não tinha dados suficiente, né? Exato, não tinha uma base de dados. Então, de novo, a gente sempre precisa olhar com muito cuidado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, nem sempre o que funciona para o concorrente não vai serve para você, né? A gente toma sempre muito cuidado de fazer o assessment correto, né? Você precisa investir muito tempo nessa parte do planejamento, da pesquisa, etc., para aí você falar, puxa, eu acho que é essa. Óbvio, você vai garantir que vai dar 100% certo? Não, mas você tem uma chance maior de fazer com que aquela ferramenta dentro da sua organização funcione de uma forma excelente. Com relação ao Atix, você falou que vocês acompanham, né? A partir do momento que vocês identificaram e contrataram a ferramenta, vocês acompanham os agentes, né? Vocês dão suporte também? Isso tá dentro do Atix ou tá dentro da ferramenta? Suporte que sentido você No diz? sentido de treinamento mesmo. A gente, então, legal essa pergunta. Então, o que a gente faz? Então, por exemplo, eu sempre vou ter o meu sócio sponsor, né? Então, eu tenho essa ferramenta, a gente vai contratar. Então, é o sócio que vai me dizer, olha, essas são as melhores pessoas, a gente vai fazer durante esse período, vai utilizar e etc. Beleza. Aí eu também faço a outra ponta com o empreendedor. Legal. Olha só, startup, é o seguinte, vão ser essas pessoas, tal, o perfil é esse, a gente vai fazer treinamento e aí a gente vai acompanhando. Então, a gente, por exemplo, é a startup que vai dar o treinamento, que ela que entende melhor do produto. Participam? Mas a gente participa de tudo. Tá. Legal. Então, o time Atix sempre tem alguém do time participando para entender também, poxa, o treinamento está sendo bem ministrado, que tipo de dúvida as pessoas têm, até porque, de repente, se a pessoa tiver uma dúvida depois falar, não foi abordado, peraí, acho que foi abordado, então talvez a gente não tenha colocado da melhor forma, né? Então, todo esse processo, antes, durante, a gente acompanha para garantir ao máximo que a gente faça um bom investimento dentro do escritório. E aí, quando vocês identificam, de repente, que uma pessoa não está utilizando corretamente, ou não está utilizando por alguma dificuldade, ou não conseguiu absorver no treinamento aí vocês internamente conseguem resolver e resolvem ou não? Sempre acionam a empresa ou vocês... Não, somos nós que entendemos o nosso público, né? Exato. Então, a gente faz realmente um one-on-one com aquela pessoa, entende por que não está utilizando, ou se precisa de alguma ajuda, a gente dá um suporte adicional, né? E se de fato a pessoa
não utilizou, e aí podem ter vários motivos, seja porque, enfim, não está no melhor momento, ou porque não se adaptou, a gente aloca aquela licença e está tudo bem, depois se a pessoa quiser voltar para utilizar, não tem problema. Mas, de novo, a gente faz questão que todo mundo esteja utilizando bem, né, o mínimo esperado para que os recursos sejam bem investidos. É bem legal você falar isso, porque foi uma dor que a Datalor a gente conseguiu identificar do mercado, né? A gente começou a identificar que muitas vezes os clientes que estavam chegando ali na Datalor, eles não estavam preparados para conseguir utilizar as nossas soluções. Então, hoje a gente tem um processo onde a gente faz um onboarding do nosso cliente, a gente faz todo um treinamento do nosso cliente, e a gente tem ali um time, se não me engano, acho que é o Júlio que atende vocês, a gente tem um time que ele vai fazendo acompanhamento de toda essa relação, até para ajudar você a ajudar tanto na parte de suporte, né, porque muitas vezes a plataforma tem estabilidade como qualquer outra solução que a gente vê no mercado nacional e internacional, mas a gente identificou a necessidade de a gente capacitar o nosso cliente para que a gente juntos, a 4 mãos, a gente consiga construir alguns cases de sucesso. A gente também desenvolveu até o ponto da inteligência artificial, Marie, que você mencionou. A Ana já conhece aqui, já é fã da nossa inteligência artificial, usa sem parar, né? Porque a gente também tem indicador isso. lá, viu, Marie? Que ela tá usando sem parar. Eu vou pedir para o pessoal também deixar aqui o link do teste grátis embaixo aqui do nosso vídeo, para vocês testarem um pouquinho da nossa solução de inteligência artificial, onde vocês vão conseguir ali falar, a gente consegue falar com o processo, a gente sobe um processo, começa a fazer perguntas naquele processo, e a gente também está construindo peças através de inteligência artificial, usando um banco de dados de mais de 50 milhões de processos. Isso é legal trazer da importância, né, realmente do banco de dados, né, que acaba trazendo mais assertividade para a inteligência artificial. Então, pessoal, não percam a chance, testem aqui, os nossos consultores vão entrar em contato com vocês, vão te dar um treinamento ali, a gente vai liberar para todos testarem. Não só a parte de IA, o CheckDL, mas também a nossa parte de geometria. Ganharam um presentão, hein? Presentão, hein? Só não sei quem vai pagar essa conta. Aproveitem. Depois a gente resolve. A conta depois a gente resolve. Para vocês verem os dados, né? A gente sabe da importância, né? Acho que já é clichê falar de dados, mas como vocês verem a importância dos dados, tanto para soluções jurídicas, como também ali para frente da Actis, como também do Matos Filho. Você diz do ponto de vista de trabalhar esses dados? Exatamente. Não só de trabalhar, mas também de utilizar ele para esse final, né? Não é só ter dados, mas quando eu construo inteligência e estratégia. Não, total, assim, é sempre a nossa preocupação, né? Tanto que, assim, como que, obviamente, né, quem não consegue medir os dados, você não consegue saber se tá bom ou não, né? Então, por exemplo, o projeto que a gente desenvolve, a gente sempre procura voltar, né, de tempos em tempos ali para entender, poxa, o projeto funcionou, não funcionou? Quais são os dados que a gente consegue tirar desse projeto que foi desenvolvido, né? Que tipo de informação a gente consegue, por exemplo, ir reunindo para que a gente consiga, por exemplo, ter uma estratégia diferente. Então, inclusive, né, o nosso time de tecnologia, que tem algumas divisões, a gente tem um time que também trabalha muito nesses dados, né? Especialista. Então, por exemplo, para o próprio Astix, eles fizeram um trabalho bem legal. Eu tenho um BI super interessante, onde eu consigo, a partir, né, de todo... Eu vou alimentando ali, né, tudo que a gente faz, etc. Poxa, um BI que me mostra vários dados relevantes, para eu conseguir ser estratégico. Poxa, agora em 2025, o que eu vou atacar? O que aconteceu em 2024, né? Então, é um time também que está muito junto com cada uma das práticas para a gente conseguir trabalhar mais esses dados, né? Porque, de novo, cada vez mais, o dado por dado, todo mundo tem. Mas como que você vai reunir de forma inteligente para que você consiga melhorar a sua estratégia? Aí é que está o pulo do gato, né? Na verdade, isso é super importante, porque como você falou, o dado em si não representa nada. Você tem que utilizar aquela informação para alguma coisa, né? E aí, nada melhor do que você, baseado em dados, organizar a sua estratégia, né? Então, ou alguma decisão que você vai tomar, ou qualquer coisa desse tipo. Isso é super interessante. Ô, Marie, eu estava pensando aqui, você falando, eu estava pensando aqui, o Matos Filho é um escritório enorme, como a gente já falou, né? Super representativo no Brasil. Como que você considera, assim, a influência do Matos Filho nessa questão de inovação, até com a criação do Actis? O que você acha disso e como que existe essa influência? Você percebe essa influência, né? Se você percebe, e como que está sendo, assim, esse movimento?
Bom, é natural, a gente sendo o player que somos, né, dentro do mercado, é claro que a gente impacta positivamente o mercado, né, porque a partir do momento que, poxa, Matos Filho tá com um programa de inovação aberta, tá com uma equipe exclusiva dedicada para esse programa, tem feito ações interessantes, divulgado para o mercado, a gente, inclusive, é um dos nossos objetivos impactar positivamente nesse mercado, né? Porque todo mundo sai ganhando. E no final do dia, quem mais ganha é o nosso cliente final, né? Que o cliente, ele quer cada vez mais melhores serviços. Então, uma vez que o mercado amadurece como um todo, nós temos também que amadurecer e ir para o próximo nível para que a gente continue conquistando, né, o nosso cliente. A gente sabe que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o próximo patamar. A gente sempre precisa ser melhor, né? Diria Nos contínuo, aprimorar, exato. Então, a gente vê com muito bons olhos, até por isso que, poxa, a gente conversa com vários players do mercado, seja escritório, né? A gente conversa com escritórios, muitos escritórios estrangeiros vêm falar com a gente conversa com players do mercado, com os clientes, então eu vejo com um impacto muito positivo. Nossa, isso é muito bom, né? E, Muito tipo, há 5 anos eu acho que a gente nem imaginava isso. Que teria esse movimento de inovação focado Sim. no jurídico. Né? E a gente vê cada vez mais, né, eventos do jurídico para falar de inovação e numa mesa redonda pessoas representando escritórios diferentes, né? Isso antes era inimaginável, né, realmente. É bem isso aí. E você acha hoje que os maiores desafios estão dentro de escritórios do departamento jurídico ou iguais? Eu acho que ambos, viu? Porque é muito complexo, né? Quando você pega departamentos jurídicos de empresa, porque, por exemplo, você fala, poxa, eles são muito mais enxutos, mas muitas vezes eles têm uma demanda gigantesca e uma tendência muito interessante que a gente vê é a parte de legal operations, né? Sim. As empresas, né, muito por conta, né, de, poxa, as multinacionais lá fora já estão com área de legal operations forte, aí começa a bater aqui no Brasil falando, bom, e aí, jurídico? Você vai continuar sendo visto só como despesa ou você vai alinhar a sua estratégia à da companhia e vai me mostrar que você também é um gerador de receita, né? Porque, de novo, se você usa os dados, né, de forma estratégica, você consegue gerar receita, né? Com certeza. Então, a gente percebe que os departamentos jurídicos têm muitos desafios para se tornarem mais eficientes, por isso que muitos deles acabam criando a área de legal operations, né? E, por outro lado, a gente tem os escritórios também, que a gente sabe que existem vários processos que podem ser automatizados, vários produtos que podem ser oferecidos de uma forma diferente, e que aí cada um de uma forma peculiar, né? Não só diferente, mas também com times diferentes, porque dentro da companhia, por exemplo, um jurídico, sei lá, de repente ele pode se valer de um time de marketing, né? Às vezes você pega um escritório, dependendo do tamanho dele, não tem um time de marketing para ajudar, por exemplo, numa ação específica de inovação, entendeu? Sim. Então, eu acho que ambos têm desafios, às vezes um pouco diferentes, mas todos estão no mesmo barco. E é muito legal, porque é uma cascata, né? Então, assim, imagina, o jurídico interno, né, das companhias, eles estão sendo, de certa forma, pressionados, né, para isso já vem há muito tempo e cada dia afunila mais a questão de você colaborar com a estratégia, você ser mais estratégico e não só defender demandas, né? E aí, consequentemente, cobra o escritório que vai ter que se virar, né, vamos dizer assim, para atender. Então, assim, é o ciclo, né? É cíclico. Então, você vai ali rodando e cada um com suas exigências, né? E todo mundo tentando atender, né? Todo mundo tentando atender. Então, assim, é o futuro, no final, né? A gente é o presente e vai seguir no futuro, né? É cada hora você melhorando mais, sendo escritório e sendo departamento jurídico, sabe? Procurando inovações e procurando melhorar os seus processos, né? Sim. Nos dois lados. Legal que até isso traz a importância desse programa, né? Porque a gente sabe que o escritório ele quer inovar e muitas vezes ele não sabe como inovar, não tem um caminho para inovar. A empresa ela tá ali atarefada com o dia a dia, ela não tem tempo ali para inovar, para trazer uma ferramenta, uma solução. Por isso a importância do programa de vocês conseguem realmente construir uma ponte, né? Para conseguir trazer mais eficiência nesse processo desse discover, né? Descobrir o problema e aí conseguir trazer a solução.
A gente tem falado bastante aqui da inovação atual, tudo que está acontecendo, mas, Marie, como é que vocês olham os próximos passos, né? Como vocês estão olhando o futuro da tecnologia, da inovação dentro do programa e também dentro da Matos Filho? Olha, acho que um movimento natural que a gente já percebe que tem acontecido, mas eu vejo que nos próximos anos ele vai ser cada vez mais forte, é o ATIC se relacionando com todas as práticas do escritório, né? Apesar que, obviamente, hoje em dia a gente já impactou 100% das práticas, mas eu vejo cada vez mais as práticas procurando a ATICS e a gente tendo cada vez mais também uma interação forte com a nossa área de tecnologia, né? E acho que isso é uma tendência para os outros escritórios também, porque o setor jurídico sempre cada um trabalhou dentro do seu quadrado. E quando a gente fala de inovação, é muito interessante a gente ter aquela equipe multidisciplinar, né? Então, a partir do momento que, por exemplo, lá no escritório se entendeu que isso é muito legal, é interessante eu ter o advogado sênior de uma prática X, com a pessoa de TI que tem uma super experiência dentro do Matos Filho, o ATICS, de repente a gente traz um player de fora do mercado para desenvolver um produto, um projeto, isso é muito benéfico, né? Então eu vejo cada vez mais a gente conseguindo atuar de fato como um squad dentro do escritório, né? Para que a gente consiga impulsionar cada vez mais os nossos resultados ali dentro do escritório e aí, enfim, que obviamente vai refletir no mercado como um todo. Então, quem quer enfrentar esse desafio, quem quer fazer parte desse desafio de inovação, não necessariamente precisa ser só advogado, né? Não, eu acredito que não, até porque só advogado, de repente, ele não vai conseguir muitas vezes sair do lugar, porque ele vai precisar de uma outra expertise, que ele vai precisar de uma pessoa que conhece daquilo, né? Então, por isso que qualquer projeto de inovação sozinho, você não vai a lugar nenhum, né? Você precisa dessa multidisciplinaridade, você precisa trocar, porque se cada um ficar dentro do seu quadrado, ali na sua baia, você não vai rolar, né? Então, precisa fazer reunião periódica, precisa trocar ideia. Eu sempre brinco, às vezes você acha que é a sua ideia idiota, mas não é, né? Ela pode, de repente, levar para um caminho interessante. Então, eu vejo que esses silos, eles estão sendo cada vez mais quebrados dentro dos escritórios de advocacia. Poxa, imagina, eu, por exemplo, quando eu fiz minha transição de carreira, eu jamais imaginei que eu voltaria a trabalhar dentro de um escritório com inovação. Era inimaginável, né, isso. E hoje em dia é possível. Hoje em dia a gente sabe que tem vários outros escritórios do mercado fazendo isso, né, entendendo, poxa, eu tenho que trazer pessoas com expertises diferentes para que eu consiga ter resultados diferentes, né, porque mais do mesmo não vai fazer com que o escritório evolua. É bem isso. É importante a Marie falar, né, quando eu fiz minha transição de carreira, então, a Marie era de escritório, né, trabalhou em escritório, na advocacia, sempre advogada, trabalhando em escritório. Resolveu pivotar a carreira e ir para a inovação e depois voltou para escritório trabalhando com inovação. Se assemelha muito comigo, de certa forma. Eu sou advogada de formação, né? Já falei aqui para os que estão acostumados a me ouvir, mas os que estão chegando, eu sou advogada de formação, fui criada e sempre quis ser advogada de contencioso, combativa, né? Tava ali o tempo inteiro. E fui descoberta. Assim, quando eu pivotei minha carreira para sair da advocacia tradicional, eu primeiro fui para corporativa, saí do escritório, fui para corporativa, depois eu fui para ativa e dentro da ativa eu fui pivotada para a área comercial, né, que não deixa de ser uma inovação. Né? E eu brinco muito que se me perguntassem há anos, né, ou me falassem, nem perguntassem, mas me falassem, daqui a 10 anos você vai estar numa área comercial, eu ia dizer, tá louco, nunca, não tem nada a ver comigo, não combina comigo. E hoje eu não me vejo advogando, entende? É claro que eu sou diretora comercial de uma empresa de tecnologia jurídica. E para mim, essa mudança de carreira, assim, foi sensacional. É uma coisa assim que hoje eu não me imagino em outra carreira, outra profissão, né? A gente conversa bastante, né, Hugo, sobre isso. Mas quando eu advogava em escritório ainda, né, lá em Recife, eu nem morava em São Paulo ainda, o mundo era totalmente diferente, né? E eu não vou falar os anos aqui para não entregar a minha idade, mas já estou na fase que eu não quero mais falar, tá? Era totalmente diferente. Então, o máximo de inovação que tinha na época era um RP melhor. Imagina, né, como que eram as coisas, assim.
Então, assim, parar hoje e estar aqui conversando com vocês, entendendo a Atix, entendendo o Matos Filho, né? Com esse olhar, essa visão, né? De presente e de futuro, para mim, é sensacional. Eu sempre falo aqui, né? Todo mundo que a gente traz aqui, a gente já trouxe gente de corporativo, já trouxe pessoas de escritório. Você agora, corporativo e escritório, posso chamar assim, tá dentro de um escritório, mas tá numa empresa dentro de um escritório, né? Isso nunca, no meu início, nunca foi imaginado, entende? E assim, cara, eu brinco assim, né, que eu não quero falar o tempo e tal, mas não é tanto tempo assim. Então, assim, em pouco tempo, a evolução foi muito grande. E você tocou num ponto interessante que eu acabo recebendo várias pessoas que estão para se formar e estão naquela agonia, ai meu Deus, tô achando, entrei num escritório, é muito chato, não tô curtindo, o que eu posso fazer? Eu falo, você tem muitas possibilidades hoje em dia. A pessoa fala, você gosta de inovação? Gosta. Você gosta de pensar fora da caixa? Adoro. Eu falo, poxa, então pensa só, hoje você tem a possibilidade, além de advogar num escritório ou numa empresa, você pode ir para uma área de legal operations, que só vai crescer, é uma super tendência, né? Vai ser cada vez maior, inclusive é engraçado você ver as vagas de legal operations, a descrição, as pessoas ainda não sabem nem como descrever o que precisa, porque elas falam assim, eu preciso de experiência de 3 anos, recém-formado, né? Puxa, 3 anos, mas é um recém-formado, mas quem que vai ter 3 anos de experiência? Você acabou de se formar em legal operations, que é uma área super nova, né? Então, você tem a parte de legal operations, você pode, de repente, vir trabalhar comigo, né? Olá, pessoal, currículo, hein? Vai chover de currículo. Você pode, por exemplo, trabalhar dentro de uma legal tech como product owner. Então, você pode ajudar a desenvolver um produto jurídico. De novo, as legal techs que têm produtos mais competitivos, elas têm advogados dentro dela. Exatamente. Né, desenvolvendo junto com a tecnologia. Porque, assim, exato. Produto, né? Então, poxa, olha quanta oportunidade tem, né? E, de novo, se olhasse há 5 anos, de repente você não teria. Então, realmente, assim, acho que essas transformações, elas estão aí, né? Aceite ou não, estão, e vão ser cada vez mais relevantes, e acho que cabe a nós entender como se posicionar nesse mercado, e para quem, de repente, né, recém-formado, tá aí quase para terminar a faculdade, pensar que tem muitas possibilidades. Sim. E acho que é legal você falar isso, né, porque quando você era formado em Direito, as pessoas achavam que não dava para fazer transição de carreira. Não, vai ser advogado. E tem um monte de coisa que dá para fazer, né? Advogado é ótimo, comercial, poxa, super bom negociador, dá para, enfim, trabalhar com inovação, fazer muita coisa, né? Sim, aí a Marie falou muito aqui em início de carreira. Gente, a qualquer tempo, eu vou voltar aqui, a qualquer tempo dá para você pivotar a sua carreira, né? Então, assim, claro que quem está se formando tem todas ali as condições e tal, de uma pessoa que já está há muito tempo no mercado, mas assim, se você não se enxerga mais, né, vamos dizer assim, naquela posição, como advogado de escritório, como advogado corporativo, dá o estalo aí. O que você quer fazer, né? E aí, todas essas possibilidades que a gente já colocou na mesa aqui. Então, tem muita oportunidade na área. Ana, então, ó, eu tenho certeza que tem um monte de gente lá que tá ouvindo a gente agora, que tá com aquela dúvida, né? Quero dica. Como eu faço tanto para começar uma carreira ali pós-formado na parte de inovação, ou fazer uma transição de carreira, né? Dá uma dica aí para eles, qual que é o caminho que eles devem começar? Comece. Eu sempre brinco, comece. A gente tende a pensar muito antes de fazer qualquer coisa, principalmente advogado. Gente, quem segue carreira jurídica é muito, na grande maioria, né? Tem várias exceções, mas assim, é muito fechado e acha que aquilo ali, pensa Cético, demais. Né? E demora para tomar decisões, né? Porque tá ali, às vezes, tá no começo e eu tenho um sonho de advogar, de seguir a área X, a área Y, né? Eu entrevisto muita gente, né? Muito estagiário. A Ativa é uma empresa que contrata bastante, graças a Deus. E eu que faço as entrevistas dos estagiários, né? E a conversa é sempre assim, ai, não, porque eu tenho um sonho de ser advogado, de atuar na área X, sabe assim? Então, fica sempre esse pensamento e eu acho muito legal, eu acho que você tem que se desenvolver ali no que você quer, no que você sonha,
Mas, assim, o importante é você começar. Então, você quer ir, vai vendo o mercado, vai analisando, mas, assim, tome a atitude, entende? Eu acho que é tomar a atitude, é o principal para mim. Tome a atitude. Eu quero mudar, eu vou mudar. É agora. O que é que eu começo fazendo? Então, assim, eu entendo. O mercado está praticamente entendido aqui. A Marie deu uma aula sobre o mercado de inovação, né? Procure, se especialize, vá em busca, sabe? Hoje é muito aberto. Antes a gente tinha muita dificuldade de encontrar, ficava muito cético com relação ao que funcionava, o que não funcionava. Hoje tem muita coisa. Hoje as empresas estão crescendo demais de inovação na área jurídica. Como a Marie falou, você ter um profissional da área jurídica dentro de uma startup, de uma empresa de tecnologia que presta serviço jurídico, é um ganho infinito, porque você ultrapassa muitas barreiras. Quando a gente fala, eu até brinco assim, quando a gente vai falar, até para o próprio cliente, eu atendo, quando eu vou fazer minhas reuniões, geralmente o cliente é do jurídico, mas às vezes o cliente não é do jurídico, às vezes é do financeiro, às vezes legal ops não tem formação jurídica, apesar de entender muito, né? Mas, assim, o fato de eu ser advogada de formação me ajuda muito. Entende? Nas tratativas, nas negociações, na conversa com o cliente, né? Então, assim, você se formar em direito já é você já tem muita amplitude. Enorme, né? E hoje o que não falta são startups sendo desenvolvidas para atender o segmento jurídico, porque é um segmento que está explodido no mercado. A gente está contratando, viu, pessoal? Então a gente está, graças a Deus, a gente está crescendo. Sempre tem vaga aberta. Eu tenho, e aí vai uma dica, não sou advogado, eu sou administrador de formação, mas tenho inovado aí no mercado jurídico. A dica que eu dou é, procure ali um ponto de partida. Acho que você trouxe aí já uma dica, Marie, que é Legal Ops. Se estude, se aprofunde, entenda as vertentes dos braços, né? Todo o tema, ele é como um polvo, né? Nossa. Então, cada tentáculo vai te levar para um caminho. Então, vai cada vez mais estudando, se especializando, buscando. Acho que a informação tá aí para todo mundo. Eu tô na Dataloy mais ou menos há 4 anos, então meu juridiquês ainda é básico, eu tô tentando afiar ele. Então, a dica que eu dou é, não pare de estudar. E aí, a sua dica agora, Marie? Olha, eu iria para dicas mais práticas, que algumas delas eu exerci quando estava fazendo essa transição de carreira. Hoje em dia, por exemplo, tem o Cubo e tem o InovaBrá, que são hubs de inovação super legais que tem aqui em São Paulo. Se você, né, quem estiver assistindo for de São Paulo, eles têm vários eventos e é muito legal porque você consegue transitar nesse ambiente, né, de inovação. Verdade. E fazer novas conexões, porque eu acho que assim, não adianta você querer fazer transição de carreira e continuar em dever jurídico, esquece, não vai rolar, né? Então eu acho que é bem interessante procurar esses hubs de inovação, enfim, do seu estado, para você poder conhecer novas pessoas e trocar ideias. E uma outra coisa bem legal é assim, hoje em dia as pessoas são muito mais abertas no LinkedIn, né? Então o LinkedIn ainda é uma rede profissional bem interessante. Então, poxa, começa a seguir pessoas que você admira, que você pensa, poxa, o cargo dessa pessoa é interessante, manda uma mensagem, nas primeiras dá vergonha, mas depois você vai se acostumando. Às vezes a pessoa, né, vai ser ignorado algumas vezes, outras a pessoa vai conseguir conversar com você. Porque eu sempre falo que por mais que seja uma conversa de 15 minutos, se você sair com um insight dessa conversa e você tiver 3 conversas no mês, alguma coisa já pode te ajudar, né? Então eu acho que a minha dica seria saia desse quadrado jurídico, né? Vai para eventos diferentes com pessoas de especialidades. Né? Pense fora da caixa. Exato, né? Pensa no fora final da caixa. O que funciona. No final é o que funciona. E faça conexões, né? Não tenha vergonha de fazer conexões, porque também tem muita gente legal, aberta para conversar e dar algumas dicas aí de como seguir os próximos passos. Network é super importante, né? Acho que em todas as áreas, né? Isso foi super importante. Aí eu queria falar aqui sobre o LinkedIn, assim. Eu conheço muita gente e muita gente tem muita restrição no LinkedIn. Um exemplo. Não, pede para ser, eu vou chamar amigo, né? Pede para se conectar e eu não aceito. Eu só aceito o que eu acho que tem a ver com o meu perfil. Alguma coisa nesse sentido. Eu aceito todo mundo. Todo mundo. Não tem uma pessoa de qualquer área que queira se conectar comigo que eu dê uma negativa. É sério, isso é sério, é um princípio meu.
E também respondo todo mundo. Eu não deixo ninguém. Claro que demora um pouco, pessoal, assim, não é imediato, mas assim, eu tendo a responder. Nem que seja para dizer, cara, não consigo te ajudar, desculpa, mas obrigado pela conexão, alguma coisa nesse sentido. Mas eu sei que tem muita gente que tem muita restrição, entende? Sim. No seu próprio LinkedIn. Então, que é acionado e dá negativa, porque, sei lá. E pensem bem, assim, eu acho que a gente sempre pode contribuir, entende? Eu sou muito dessa parte, o Hugo já me conhece há muito tempo, mas eu sou muito desse lado, assim. A gente chega em determinados pontos e eu acho que a gente pode contribuir com as outras pessoas, entende? Então, assim, cara, é um LinkedIn, né? Quando você tiver um tempo, dá uma respondida lá, sabe? Mas não nega. Se a pessoa pediu para se conectar com você, é porque ela acha que tem alguma coisa ali que pode acrescentar na vida dela, entende? Então, por que eu vou negar? Com certeza. Sabe assim? Então, é um recado aqui que eu vou deixar para o pessoal. Quem puder, claro, cada um tem seus princípios, sua forma de pensar, mas quem puder, contribua, né? Contribua com as pessoas que estão precisam de uma transição de carreira, estão querendo fazer esse pivotar a carreira, ou estão querendo só uma dica, ou só uma conexão, sabe? Então, fica a dica aí. Excelente. Boa, pessoal. Infelizmente, a gente chegou ao fim desse bate-papo incrível. Foi radiante ter vocês aqui. Eu acho que foi muito legal, tanto, mais uma vez, a parceria sempre agregando aqui a nossa conversa. E, Marie, prazer ter você aqui, contar sobre inovação pra gente, contar o que vocês estão fazendo, falar sobre estratégia, falar sobre indicadores, trazer o conceito de inovação, tecnologia, também dados, segurança, inteligência artificial que vocês têm lá dentro da Atix e também da Matos Filho. Então, queria agradecer a presença de vocês. Vou abrir aí para vocês também falarem um pouquinho com o pessoal, deixar o contato, o LinkedIn para fazer network, deixar suas redes sociais. É sempre bom estar aqui. Para mim é um prazer. A Marie contribuiu bastante aqui para que vocês possam aprender, né? A gente falou aqui como começar, né? Aqui já é um começo, né? Para quem nos assiste, nos acompanha, né? A gente sempre traz alguns temas que são relevantes para o mercado. Mas é isso, é agradecimento. Muito obrigada por estar aqui com vocês. A Marie contribuiu demais, Hugo, como sempre aí, ajudando aqui, né? A seguir esse projeto. Bom, ficamos para a próxima. Muito obrigada pela participação de vocês. E é isso. Bom, agradeço o convite, sempre muito bom trocar ideias. Eu fico super à disposição para quem quiser me contatar via LinkedIn, não vou recusar ninguém, e nenhum café virtual ou presencial. E, enfim, que essa parceria com a Data Lawyer seja ainda muito longa, né? Com certeza, vai ser. Será? Já tem sido muito longa, né? Com certeza vai continuar durante muito tempo. Boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, a gente vai logo mais, a gente vai ter o nosso novo episódio e aí a gente conta com vocês. E aí, se vocês quiserem comentar qual o tema que vocês querem que a gente discuta, também fiquem à vontade, comentem aqui embaixo, que a gente vai buscar aqui as pessoas especiais que a gente geralmente costuma trazer para a gente debater o tema que vocês querem ouvir. Então, agradeço mais uma vez e muito obrigado. Até a próxima.